usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me. Sonda-me,
enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Como vai por 100%? 100% aos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, quero convidá-los, nessa noite de quinta-feira para nós abrirmos a palavra do Senhor lá no início do Evangelho de Mateus. O capítulo é o capítulo de número 5, o Sermão do Monte. A partir do verso 13, nós iremos até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos. Senhor nosso Deus, agora nós queremos te pedir, meu Pai, que tu venha nos iluminar, Senhor, que o teu Espírito Santo que habita em nossos corações nos dê entendimento a respeito da tua palavra, da tua vontade, para a vida da tua igreja, para a nossa vida. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o tema dessa mensagem, o tema da mensagem dessa noite é Igreja Presente. Quer dizer, é o mesmo tema, da nossa série de estudos que foi paralisado por conta do afastamento social e lá no início do ano. E hoje eu gostaria de retomar essa temática para falar sobre o papel da igreja e a proposta de Cristo para nós que somos a sua igreja, eu e você. É interessante a gente observar que nós fomos chamados pelo Senhor e santificados por Ele em Cristo Jesus, e aí nesse sentido aí, separados, e a gente precisa entender isso, em que sentido nós somos chamados pelo Senhor e separados por Ele. Somos separados para a obra, para realizarmos a sua obra. Jesus, quando foi lá ao encontro dos seus discípulos à beira da praia, quando se deu a vocação, a proposta dele foi justamente essa: sigam-me e vos farei pescadores de homens, separados para uma obra. E diz o texto que logo depois Jesus saiu e muitos foram curados, Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus recebia, colhia, tratava todos aqueles necessitados e carentes, tratando todas as questões inerentes à realidade existencial, espiritual daquelas pessoas que estavam ali. Nesse sentido, que nós somos a igreja separada por Deus em Cristo Jesus. Porque senão nós podemos cometer o erro de acharmos que fomos separados para vivermos em uma bolha, como se fosse um gueto, separados do mundo para não nos deixarmos contaminar por ele. E aí depois do Sermão do Monte, onde Jesus ensina, onde Jesus prega aqui e coloca diante daquelas pessoas os seus ensinamentos,
diz o texto que logo depois ele desce do monte e ali ele se encontra com leprosos, né? Com enfermos, com aqueles que eram tidos como impuros pela sociedade e que, portanto, conviver com eles seria motivo de contaminação. Diz o texto que Jesus tocou o leproso, quer dizer, Jesus ele nos chama, e a igreja foi vocacionada para isso, porque nós não fomos separados para não nos contaminarmos. Não, isso é a obra de Deus na minha vida e na tua, processo de santificação, salvos por Cristo. Agora nós vivemos um processo e vamos nos santificando. Isso é a obra do próprio Deus através da sua palavra. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus no decorrer da nossa caminhada. E essa é a proposta, e é assim que deve ser. Separados nesse sentido, como diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 12. Né? Nós vamos deixando a forma do mundo, já não somos mais como nós éramos, e agora experimentamos uma transformação pela ação do Espírito Santo que habita em nossos corações, através da palavra de Deus, e vamos ganhando uma mentalidade nova e passamos a ter uma visão diferenciada acerca da vida, acerca do mundo, acerca das coisas. E nesse sentido, então, não há possibilidade de nós nos percebermos enquanto igreja como um gueto, não é? Como uma bolha. Não, nós somos aqueles que fomos chamados, separados sim, para essa obra, e nessa obra a Igreja de Cristo ela faz a diferença no seu contexto, ali onde ela atua. E aí ele usa essas figuras, né, que são poderosas figuras, do sal, né, com as suas propriedades, quer dizer, ele diz que o sal ele tem a sua importância pelas suas propriedades, aquilo que ele apresenta enquanto esse elemento ele é sal. Se ele perde essas propriedades, ele deixa de ser aquilo que se espera que ele seja, já não é mais, é outra coisa, servirá para outra coisa. E naquele tempo, alguns dizem, né, que lá na prática dos judeus, aquele sal, e isso sim devia acontecer, e alguns historiadores vão dizer que acontecia, né? Um sal que era comercializado e aí ele sofria ali misturas, né? Outras substâncias eram colocadas e aí o sal, numa substância, numa quantidade menor, né? Inserido em outras substâncias, ele perdia sua condição, né? E aí, esse sal não era utilizado lá no sacrifício, né? Porque todo sacrifício de animais era utilizado o sal para conservar a carne, e o sal era utilizado ali nos sacrifícios e tudo isso. É interessante observar que esse outro, que não tinha qualidade, ele era colocado ali por fora do templo, né? Ali no pavimento, né? No entorno do templo, para que as pessoas pudessem ter acesso e aquela substância que era jogada ali branca, que era chamada de sal, mas que não tinha suas propriedades, serviam como um antiderrapante, né, para quem chegava ali, para quem se aproximava do templo. Quer dizer, veja, mudou totalmente de função, por quê? Porque apesar de ter um nome, ele já não era, não é? Porque não apresentava as suas propriedades. Quando a gente pensa sobre essa igreja, e o tema da nossa mensagem de hoje é esse, igreja presente, a gente precisa pensar que essa igreja presente é uma igreja que apresenta um caráter distinto, e essa é a proposta de Cristo, utilizando essas duas figuras, tanto do sal quanto da lâmpada, quanto da luz, não é? Portanto, eu e você, nós, como igreja, devemos ser a encarnação daquilo que professamos. Como nós falamos aqui, Jesus Cristo prega o Sermão do Monte, logo depois ele desce, e aí ele vai e se depara com a realidade da sua sociedade. E essa realidade, então, ela é impactada por Cristo. Ele toca o leproso. Ele ressuscita o morto.
Jesus Cristo é aquele que, tocado pela mulher com fluxo de sangue, ela é curada. Porque ele se deixa tocar, porque ele está ali, ele está na beira da praia, ele está no monte, ele está na planície, ele está nas vias de acesso, o seu ministério é um ministério que se manifesta no contexto da sociedade. Ele está no templo, mas não só no templo. Ele está na casa de Pedro, visitando a sua sogra. Ele está no casamento. Essa igreja é inserida nessa sociedade e que faz a diferença. Separada sim para essa obra, mas inserida totalmente dentro da realidade do seu contexto histórico. Esse é o pensamento, e sempre foi o pensamento que norteou a cristandade comprometida com a palavra de Deus. Não é? Esse pensamento é que faz com que os reformadores, ou os pré-reformadores, levantassem suas vozes, não é? Porque ali, ao pregar, ao anunciar, eles mudaram a realidade do seu tempo e mudaram também a história. Quando a gente pensa sobre o reavivamento, né, no Reino Unido, a gente pensa sobre a igreja atuando e atuante, fazendo a diferença. De irmãos, eu estou falando dos irmãos Wesley, não é? Então, homens que comprometidos com o Senhor fizeram a diferença. Quando a gente fala sobre direitos humanos hoje, isso não é bandeira de ideologias políticas, não. Isso é o manifestar da vontade de Deus entre os homens. Quando a gente fala desse avivamento que se deu no Reino Unido, nós estamos falando de uma igreja que é constituída por homens, irmãos, com um caráter distinto. Esse avivamento foi um avivamento porque mudou a sociedade. O primeiro hospital público no Reino Unido tem a sua origem nesse movimento. A primeira vez que se falou sobre direito de preso, encarcerado, porque era jogado no cárcere até então, e ali ele apodrecia, sem que fosse observado nenhum tipo de direito, nenhum tipo de condição, ou se era culpado, se era inocente. Depois de ser lançado lá na masmorra, dificilmente essa situação era revertida. A primeira vez que se falou em direitos humanos para prisioneiros. Quando a gente pensa sobre a educação, né, o ensinar a ler, né, a gente vai observar que isso é um trabalho de quem está comprometido com Cristo. Isso é ser sal, isso é ser luz. Robert Reitz, lá com a primeira escola bíblica dominical, né, quer dizer, para ensinar aquelas crianças que perambulavam pelas ruas, para que elas fossem educadas, aprendessem a ler, a escrever, aprendessem matemática, foi ali. A primeira escola bíblica dominical no Brasil, o missionário Robert Cali, sua esposa Sara, eles começaram a primeira escola bíblica dominical em Petrópolis. E se nós vamos pesquisar, nós vamos ver que a primeira vez que negros entraram e frequentaram uma sala de aula no Brasil, isso não é dito. Isso é igreja. E a gente tem que pensar. Isso é igreja.
A igreja é sal, a igreja que é luz, a igreja que apresenta um caráter distinto. Portanto, eu gostaria de dizer para os irmãos, nós estamos vivendo um momento, e outro dia eu conversava isso com o Francis, e quando a gente fala sobre essas questões, parece que a gente está defendendo ideologias partidárias, isso tudo é secundário. Eu gostaria de dizer para os irmãos que o que há de fundamental nisso é o amor ao próximo, e isso nos foi ensinado por Cristo, isso faz parte do nosso caráter, da nossa identidade. Essa é uma igreja que olha para os homens e entendem os homens como necessitados e carentes da graça e da misericórdia de Deus. E eu gostaria de dizer para os irmãos, à noite desse dia, que encarnar isso é ir ao encontro do homem e tocá-lo na sua inteireza. Porque acabou aquele tempo em que eu e você ouvíamos assim: nós pregamos as almas. Nós não pregamos as almas, porque não existem almas desencarnadas. Assim como não existiam homens sem história. Assim como não existe sociedade sem indivíduos. Por isso eu gostaria de dizer para os irmãos que, quando nós tocamos, quando Jesus tocou o leproso, ele tocou o leproso. Ele tocou a carne apodrecida pela doença, pela enfermidade. De membros deteriorados, em decomposição, enquanto vivo ele estava. É nesse corpo, é nesse homem, e na sua condição é que o cristianismo toca para fazer a diferença. E é disso que a nossa sociedade precisa, porque senão nós vamos continuar perpetuando isso tudo que nós temos visto. As malas repletas de dinheiro desviados, que serviriam para tratar as necessidades do povo, vão continuar aparecendo trancadas em apartamentos. Independente de ideologia de partido político, porque se repete da mesma forma, independente da cor, da sigla, independente da bandeira. Se repete e é o mesmo modus operandi que a gente observa em todo o sistema. E a gente precisa tocar nisso como igreja, e como igreja a gente precisa tocar, e a gente precisa entender que o que nos une é Cristo. Porque senão a gente fica procurando aquilo que é secundário, que está na periferia, e isso vai nos separar. Porque senão eu continuo sendo da bandeira verde, eu continuo sendo da bandeira amarela, e a gente esquece que nós fomos chamados por Cristo, e é isso que nos une, é isso que nos torna igreja de Cristo. E nós precisamos fazer a diferença com a nossa vida. A gente precisa fazer a diferença demonstrando aquilo que Cristo propôs para nós. E isso diariamente. O cristão deve ser a encarnação daquilo que professa, da mesma forma que o sal apresenta a propriedade que esperamos dele. Da mesma forma. É interessante, né? Porque Leon Tolstói, o escritor russo, ele já reclamava isso lá na Rússia dos seus dias, né? Ele reclamava, ele dizia assim, se queixando, né? Que os cristãos do seu tempo deixavam sem convicção inabalável. Por quê? Porque esse caráter distinto não se apresentava, porque não era o sal com as suas propriedades, porque não era a luz que deveria iluminar e fazer a diferença. Aí eu gostaria de destacar, nós devemos praticar obras que glorificam a Deus, ou seja, nossas obras, a nossa vida deve glorificar a Deus. No versículo 16 ele diz isso, né? E a gente não pode deixar de destacar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus.
Quer dizer, os homens vão glorificar a Deus a partir desses homens que somos nós, mulheres que somos nós, jovens, idosos, vivendo essa vocação dia a dia no nosso contexto social. Isso é a igreja presente. Constituída por gente que pratica boas obras e obras que glorificam o nome de Deus. De gente que é inteiramente comprometido com o senhorio de Cristo, prega o genuíno evangelho, que não busca os seus próprios interesses, mas que faz a diferença. A palavra do Senhor lá em Gálatas, lá no capítulo 2, no verso 20, Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. De deixar de viver a si mesmo, sabe? A igreja é aquela que agora vive projetos de Deus para ela. Se antes não havia nada mais importante do que as redes e os barcos para João, para André e para Pedro e Filipe, agora não há nada que seja mais importante, cheio do Espírito Santo, que viver o evangelho genuíno de Cristo Jesus e resplandecer a luz de Cristo. Igreja presente é isso, irmãos. Igreja presente constituída por gente que apresenta um caráter distinto, por gente que pratica obras que glorificam o nome de Deus, por gente que inteiramente comprometidos com o Senhor de Cristo, pregam e vivem o evangelho da salvação. Porque já não sou eu que mais que determino, não é meu coração, mas é a palavra de Deus. Sociedade precisa do sal que somos nós. A sociedade precisa dessa luz resplandecendo, trazendo discernimento. Jesus Cristo nos chamou para que sejamos essa igreja presente, que nessa hora deu bom testemunho. Se o templo permaneceu durante 4 meses fechado, a igreja de Cristo resplandeceu. Se o templo permaneceu por quase 4 meses fechado, a igreja de Cristo fez a diferença, se fez presente, porque nós fazemos parte desse contexto histórico que nós vivemos. Fomos separados por Ele, sim, predestinados por Deus, como Paulo escrevendo aos Efésios, para toda boa obra, obras que glorificam o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos uma noite de um sono reparador e que, como igreja presente, possamos continuar cumprindo cabalmente a nossa missão.
Bíblia, luz celeste, lampeja aqui, Senhor, a luz que vem de Cristo, o Mestre Salvador, tal como o sol no espaço difunde a sua luz, teu livro aqui resplenda a glória de Jesus. Senhor, que a tua igreja rebrilhe qual fanal da Bíblia, refletindo a luz celestial. Num proceloso mundo, rumando a perdição, que a Bíblia a todos mostre em Cristo a salvação. Concede inteligência, queremos perceber o que, Senhor, na Bíblia mandaste nos dizer. Adestra-nos, ó Mestre, com teu verbo eficaz, instrui e repreende, destrói o que é falar.